Olá, meu nome é Celso Muniz. Seja mais uma vez bem-vindo à sala de aula virtual da empresa telemática. Estou iniciando nesse ambiente virtual mais um ciclo de estudo destinado ao profissional técnico que atua no segmento de diagnóstico e reparo do telefone celular. A proposta desse estudo é sobre a leitura e interpretação do esquema elétrico do telefone celular. Muitos que participam das minhas palestras e estudo nesse ambiente virtual têm sugerido que eu faça um estudo sobre a leitura e interpretação do esquema elétrico do telefone celular, pois há entre eles uma certa dificuldade para entender o emaranhado de linhas e da simbologia dos componentes eletrônicos e seus periféricos. Por ser um assunto muito abrangente, dividirei em mais aulas. Por isto, esta aula está intitulada como a de número 1. Pela sua complexidade, vou iniciar pelos pequenos circuitos eletrônicos que fazem parte do telefone celular e que considero de fácil compreensão. Para que você possa atuar no diagnóstico e reparo das placas eletrônicas, terá que ter algumas ferramentas que possibilitará esta análise. Destaco 4 entre as ferramentas para a realização das análises e soluções de anomalias em placas eletrônicas de telefones celulares. Evidente que essa dinâmica da análise aqui discutida, você poderá migrá-la para a análise em outros equipamentos eletrônicos. A primeira que vemos aqui é a leitura do diagrama em bloco. O diagrama em bloco do telefone celular foi feito para que o técnico tenha uma visão panorâmica de todos os setores, componentes eletrônicos principais e seus periféricos. Esta visão panorâmica da placa eletrônica e o seu conhecimento técnico fará com que a análise da anomalia seja mais simplificada e fácil de ser realizada, pois possibilitará que o técnico conheça todos os principais componentes e quais os circuitos periféricos que estes componentes gerenciam. A segunda ferramenta que aqui destaco, e também muito útil na mão do técnico, é o troubleshoot. Trata-se de uma ferramenta poderosa na mão do técnico na bancada de trabalho, pois detalha todo o procedimento que o técnico terá que ter para diagnosticar e reparar a anomalia na placa eletrônica. Desenvolvido pela equipe de projetistas, o troubleshoot detalha para cada defeito quais os possíveis componentes eletrônicos envolvidos no defeito, o setor da placa e os procedimentos a serem desenvolvidos para solucionar o defeito através de uma dinâmica de perguntas e respostas. Presente em todos os manuais técnicos, esta ferramenta é, na minha opinião, a forma mais objetiva e técnica para iniciar a análise de uma anomalia em qualquer placa eletrônica. A terceira ferramenta destacada aqui é o layout da placa eletrônica, pois sem esta informação fica quase que impossível localizar os componentes eletrônicos. O layout da placa ou desenho da placa eletrônica
ilustra todos os componentes eletrônicos, sua disposição na placa com sua nomenclatura, código ou valores. Com esta informação é possível, após a análise técnica no esquema elétrico, localizar de forma fácil e rápido todos os componentes na placa eletrônica. E por fim, a quarta ferramenta, que é o nosso objetivo de estudo, o esquema elétrico. As 4 ferramentas são tema de estudo em nosso curso de manutenção celular presencial e também no curso de manutenção celular à distância. Conhecê-las e saber utilizá-las é fundamental para que o técnico possa atuar no diagnóstico e reparo dos defeitos localizados na placa eletrônica. Por definição, o esquema elétrico ou desenho elétrico é a representação gráfica de uma placa eletrônica, instalação elétrica ou parte dela com os elementos elétricos, legendas, símbolos e conexões. Com o esquema elétrico, o profissional técnico tem condições de analisar todo o percurso da corrente elétrica pelos componentes eletrônicos e suas conexões. Com esta ferramenta é possível traçar todo o caminho e verificar com instrumentos de testes as transformações que a corrente elétrica sofre ao passar pelos componentes, conectores, chaves e trilhas. Vamos observar que o princípio de funcionamento de qualquer circuito eletrônico é fundamentado em 2 grandezas ou propriedades da eletricidade. A primeira é a corrente elétrica. Definimos como corrente elétrica o elétron em movimento dentro de um condutor, podendo ser esse condutor um fio ou uma trilha numa placa eletrônica. A unidade da corrente elétrica sempre será dada em ampere. A segunda é a tensão elétrica. Para que o elétron possa circular dentro de um condutor, é necessário ter uma diferença de potencial, ou seja, uma força que faz com que o elétron se locomova dentro deste condutor. A unidade de tensão elétrica é dada em volts. Em nossa aula, vamos observar que a diferença de potencial acontece entre as polaridades positiva e negativa do circuito elétrico. O elétron se locomove entre os polos positivo e negativo da bateria ou fonte de alimentação. Este movimento da corrente elétrica foi convencionado como sendo do polo positivo da bateria para o polo negativo da bateria. Para começar o nosso estudo, e com fins didáticos, fui buscar um circuito elétrico muito simples, de uma placa de teclado de um telefone celular. O circuito a ser estudado nessa nossa primeira aula é responsável pelo comando de acender e apagar dos LEDs, do visor e do teclado de um telefone celular. Este circuito básico aqui estudado é composto por 3 componentes: resistor, transistor e diodos LEDs. Vamos então conhecê-los. Vemos aqui o LED, ou diodo emissor de luz. A função desse componente é a seguinte: ao ser percorrido por uma corrente elétrica, resultará em uma luminosidade. O diodo é um componente que tem que ser polarizado corretamente para que funcione adequadamente.
o que chamo de polarizado corretamente. Anodo, lado oposto à ponta da seta no desenho elétrico, recebendo a polaridade positiva. E o cátodo, lado da ponta da seta no desenho elétrico, recebendo a polaridade negativa. Estando assim polarizado, haverá um fluxo de elétrons em seu interior, ou seja, a corrente elétrica percorrerá o diodo. Podemos enxergar então o diodo como sendo uma porta por onde passa ou não a corrente elétrica. Se polarizado corretamente, enxergamos como uma porta aberta, dando passagem à corrente elétrica. Se polarizado inversamente, enxergamos como uma porta fechada, barrando a passagem da corrente elétrica. O diodo emissor de luz, ao ser polarizado corretamente, dará passagem à corrente elétrica em seu interior, resultando em uma luminosidade. Luminosidade que aqui em nosso circuito iluminará o teclado ou o display de cristal líquido, comumente chamado de display ou LCD. O resistor tem a propriedade de limitar a passagem da corrente elétrica pelo circuito eletrônico. Sua existência em determinados circuitos proporciona uma queda de tensão, atuando também como um divisor de tensão. No telefone celular, nem sempre vamos encontrar os valores escritos neles. Dependeremos sempre do esquema elétrico para saber o valor real das suas propriedades. Observe que a unidade da resistência elétrica é dada em ohms, simbolizado sempre por uma ferradura invertida. O transistor é um componente semicondutor. No circuito a ser estudado, tem a função de uma chave eletrônica, abrindo e fechando o circuito, permitindo assim a passagem ou não da corrente elétrica pelo circuito. O ato de abrir e fechar como uma chave acontece através de um comando vindo do processador principal, CPU. Este comando é uma polaridade que irá polarizar a base do transistor. Ao ser polarizado, o transistor mudará de estado, que ora, sem esta polaridade, dizemos que está em corte ou aberto. E, ao ser polarizado, o seu estado é fechado ou saturado. Sem nenhuma polaridade em sua base, então é dito que está com zero na base e seu estado é em corte. Com uma polaridade em sua base, então é dito que está com 1 na base e seu estado é saturado. Na condição de saturado ou fechado, permitirá que circule uma corrente elétrica entre o coletor, visto aqui como sendo o terminal 3, e o emissor, visto aqui como sendo o terminal 2. Os transistores também podem ser encontrados como amplificadores de sinais e áudio, e outras finitas funcionalidades na eletrônica. Vamos iniciar a análise do circuito elétrico responsável pela iluminação do teclado e display de um telefone celular. Não se trata de um circuito genérico para comandar a iluminação do teclado e display de um telefone celular, mas é o mais simples e comum encontrado na maioria dos projetos existentes. Todo circuito elétrico, para que possa funcionar, tem que estar alimentado. No exemplo aqui em estudo,
A alimentação pode ser visualizada entrando pela parte superior e saindo pela parte inferior do desenho elétrico. A alimentação positiva, representada pelo terminal chamado VBAT, se localiza na parte superior do desenho elétrico. A alimentação negativa, ou terra, é representada pelo terminal GND, localizado na parte inferior do desenho elétrico. O transistor, aqui nesse circuito, funciona como uma chave eletrônica. Podemos compreender o seu funcionamento fazendo uma analogia ao interruptor presente em qualquer cômodo da nossa casa, que, ao ser acionado, acende ou apaga a luz do ambiente. O transistor será acionado por uma polaridade vinda do processador principal, CPU. O processador, ao enviar uma polaridade na base do transistor, o levará à saturação. Saturado permitirá que circule uma corrente elétrica pelo circuito, passando pelos LEDs, que resultará numa luminosidade. Vamos ver como funciona o circuito. Neste momento, o circuito elétrico está em repouso. O transistor está com zero em sua base, portanto, dizemos que o transistor está em corte. Para acender os LEDs, o transistor precisa mudar o seu estado de corte para saturado. O comando para esta mudança de estado é enviado pela CPU, que é responsável por todo o funcionamento do telefone celular. Enviado o comando, ou seja, a polaridade positiva que irá polarizar o transistor, levando-o à saturação. O transistor saturado, se comportando como uma chave fechada, permite que haja uma corrente elétrica circulando pelo circuito elétrico, passando pelos LEDs e finalizando no polo negativo GND. Os LEDs acendem. Vamos começar a analisar algumas anomalias nesse circuito elétrico. Supondo que um dos diodos entre em curto-circuito. A pergunta é esta: o transistor, ao ser polarizado, os LEDs acenderão? Se você pensou e diz que sim, errou. E por que errou? A corrente elétrica sempre optará em percorrer o caminho de menor resistência. Aqui, nesse caso, será o curto-circuito. Esse fato fará com que todos os outros diodos não recebam a corrente elétrica e, portanto, não acenderão. Então, qual o procedimento diante de uma anomalia onde todos os LEDs não acendem? Efetuar a leitura de todos os diodos com multímetros para localizar se há algum deles em curto. Não havendo, partir para a análise de outros componentes do circuito. Vamos supor que por algum motivo, oxidação, solda fria, um forte impacto na placa, o resistor R1 deixou de estar presente na placa. Os diodos acenderiam? Se você pensou e disse que não, acertou. A polaridade vinda da CPU, devido à falta do resistor R1, não chegará até a base do transistor. Não chegando,
não haverá a polarização e o transistor não sairá do estado de corte, 0 na base. Analisaremos agora outra situação atípica ocorrida pelos mesmos motivos, ou seja, oxidação ou forte impacto na placa. Agora, o R2 não está presente na placa eletrônica. Eu pergunto, o transistor, ao ser polarizado, os diodos acendem ou não? Se você pensou e disse não, acertou de novo. Para que o circuito elétrico funcione perfeitamente, sempre terá que haver uma corrente elétrica circulante entre os componentes, iniciando no polo positivo da bateria e terminando no polo negativo da bateria. Aqui neste exemplo da anomalia, o circuito está interrompido, não fechando o circuito entre a polaridade positiva e negativa. Neste tipo de circuito, o componente mais suscetível a defeito é o transistor. Isto ocorre porque ele é um componente ativo da eletrônica. Outra anomalia: transistor em curto. O transistor, nessa situação, ficará permanentemente atuando como uma chave fechada. Os LEDs, então, ficarão permanentemente acesos. Esta é uma anomalia mais frequente vista nas bancadas dos técnicos. Nesse tipo de defeito, a solução é a troca do componente em curto por outro em perfeito estado. Em suma, o que vimos aqui é que qualquer alteração, seja nos resistores, LED ou transistor, o efeito é a perda total ou parcial da luminosidade dos LEDs. Nem sempre o retrabalho de solda na placa, conhecido como reflow, ou ressoldagem, irá resolver o problema. O técnico terá que analisar o circuito, testar e localizar qual componente defeituoso e efetuar a sua troca. Outro circuito elétrico muito parecido com o anterior, mas agora responsável pelo acionamento do motor vibra do telefone celular. Iniciamos conhecendo os componentes envolvidos. Resistor e transistor já foi tema de estudo no exemplo anterior. O que temos de novo aqui? O motor vibra. Uma pergunta: por que é que o motor vibra? Se você pensou e não conseguiu achar a resposta, observa então. O motor vibra é feito de uma roda ou eixo desbalanceado. Ao impor uma velocidade neste eixo ou roda, estando faltando uma parte ou com excesso de peso em um dos lados, este eixo ou roda irá vibrar, criando uma oscilação que será contagiante em todo o telefone celular. Outro componente é o diodo Zener. Componente polarizado, tem aqui nesse circuito a função de limitar a voltagem no motor vibra. O motor vibra necessita apenas de uma parte da voltagem, em torno de 1,8 volts, para vibrar. O valor fornecido no circuito é de VBAT, em torno de 3,8 volts. Então, foi necessário colocar um diodo Zener para estabilizar a tensão de trabalho no motor vibra perto de 1,8, absorvendo o restante da tensão, que ficou em 2 volts. Vamos começar a analisar o funcionamento desse circuito elétrico. Aqui nesse circuito, muito semelhante ao anterior,
O transistor também atua como uma chave eletrônica. 0 na sua base se comporta como uma chave aberta. 1 na sua base se comporta como uma chave fechada. A polarização de base do transistor BQ4 vem do terminal 10 oviblator, localizado no processador principal CPU. O transistor, recebendo a informação em sua base, irá entrar em saturação e fechar o circuito, conduzindo uma corrente entre emissor e coletor, fazendo com que o motor vibra e entre em ação. Qual será o defeito? Caso, por algum motivo, seja oxidação na placa, forte impacto ou solda fria, o resistor R46 não faça mais contato com a placa e assim não permitir a passagem da corrente que irá polarizar a base do transistor BQ4. Você pensou e respondeu: o motor vibra? Não irá vibrar. Eu digo: acertou. Não havendo a polarização de base do transistor, o mesmo não irá entrar em saturação, permanecendo o circuito elétrico aberto. Sem a corrente elétrica entre os terminais VBAT e GND terra, o motor vibra? Não irá vibrar. Analisando a ausência no circuito do resistor R49, pergunto: o motor vibra ou não vibra? Você já pensou e respondeu que não vibra. Se foi esta a resposta, errou. Aqui o projetista foi muito precavido, colocando dois resistores em paralelos para a segurança do circuito. Caso haja a ausência de um dos resistores, o motor irá vibrar com menos intensidade, mas não deixará de vibrar. No circuito anteriormente estudado, vimos a existência de um resistor também nessa posição, ligando o emissor ao GND terra. Aqui vemos dois resistores. São ambos de 36 ohms, que equivale a um de 18 ohms. A função desses resistores é evitar um curto-circuito caso o transistor entre em curto emissor e coletor, expondo as tensões positiva e negativa diretamente. Vamos analisar agora anomalias no diodo Zener. Podemos ter duas anomalias. A primeira seria ele entrar em curto-circuito. A pergunta que faço é a seguinte: o diodo Zener em curto, o motor vibra ou não vibra? Se a resposta de você é não vibra, acertou. A corrente elétrica sempre optará por percorrer o caminho de menor esforço. Nesse caso aqui, é o caminho do curto-circuito. Ao percorrer este caminho, evidentemente não passará pelo motor vibra, e assim sendo, o motor não vibrará. A segunda anomalia que pode ocorrer é a ausência do diodo Zener no circuito elétrico. Ou seja, ele estando aberto por motivo de forte impacto na placa ou por oxidação devido à presença de líquido no interior do telefone celular. A função do diodo Zener é proporcionar uma queda de tensão sobre o motor vibra, passando a tensão sobre ele até atingir a tensão de trabalho, que aqui no nosso exemplo é de 1,8 volts. Evidentemente que a sua ausência não causará essa queda de tensão, expondo o motor vibra à tensão de VBAT,
a tensão fornecida pela bateria, que aqui é de 3,8 volts. O motor vibra certamente irá queimar, deixando de funcionar. Então podemos observar um defeito cuja reclamação é que o telefone não vibra. O primeiro procedimento é fazermos a substituição do motor vibra. Mas, se esse defeito persistir, teremos que analisar todo o circuito. Sabemos que o maior índice de defeito cai sobre o transistor, por ele ser um componente eletrônico ativo. Mas a dinâmica de análise todo técnico tem que ter, pois poderá não ser o transistor, e a análise tem que ser em todo o circuito elétrico. Deixo aqui vários links de tutoriais de eletrônica para que você possa baixar e estudar. Encerro aqui a primeira aula sobre interpretação e análise do esquema elétrico de um telefone celular. O objetivo destas aulas é capacitar o profissional técnico que atua no segmento de diagnóstico e reparo da placa eletrônica a ter o domínio da dinâmica da análise de todos os circuitos eletrônicos que compõem o telefone celular. Como você pode observar, os circuitos elétricos são divididos em partes. Nessa primeira aula, vimos o circuito dos LEDs e o circuito do motor vibra. Optei por esses circuitos por serem bem simples e de fácil entendimento. Agradeço sua participação nessa primeira aula sobre interpretação e análise do esquema elétrico de um telefone celular. Espero que as informações dessa primeira aula possa impulsioná-lo a buscar novas informações para que possa atingir melhores índices de telefones celulares consertados e, obviamente, um excelente retorno financeiro. Desejo sucesso na sua atividade profissional e espero revê-lo em minha próxima aula. Obrigado.